Fala galera, começando agora o primeiro episódio do podcast Fala Parceiro, edição especial iFood Move. E se você não tá entendendo por que o iFood resolveu montar um podcast no meio do maior evento para food service da América Latina, com mais de 12 mil pessoas e 6 palcos, a ideia é democratizar, tornar acessível todo o conteúdo que está acontecendo aqui para você, que esse ano não pôde vir, mas eu tenho certeza que em 2026 vai estar aqui com a gente. Então todos os patrocinadores, os convidados que passarem por aqui estão cedendo o seu tempo e o seu conhecimento para conseguir transbordar além do evento e levar para sua casa com a ideia de que você prospere cada vez mais no seu negócio. E hoje eu recebo 2 grandes nomes que acabaram virando 2 grandes amigos nessa jornada de impulsionar o crescimento do empreendedor no mercado do restaurante, no mercado de delivery. O primeiro ele, meu grande convidado, eu acho que vai pedir música no Fantástico hoje, João Barcelos. Tudo bom, João? Tamo junto, Rafinha. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, é um prazer. Ainda mais tão bem acompanhado por você e pelo nosso amigo Diegão. Diego Barreto. Até que enfim vocês tiveram a coragem de me convidar, hein? Que vou isso. te contar, hein? O dia que eu tiver um podcast, eu vou convidar vocês, são seus primeiros convidados. Eu vou falar pro pessoal do audiovisual, ó, pode desligar a minha câmera que eu vou jogar uma pergunta e eles vão resolver o resto. Hoje eu só vou concordar. Ó, se jogar pro João aqui, eu vou nem participar. Não, eu que vou só concordar hoje. E aí, fazendo as honras, tendo também a honra da presença do Diego, hoje CEO do iFood, um cara que ajuda muito a construir Brasil, que olha pro restaurante não só como uma venda de comida, mas como uma oportunidade de crescimento de pessoas, geração de empregos e impacto em toda a economia. Diego, obrigado pela agenda também. Valeu, cara. Sempre um prazer. Você sabe, comigo não tem frescura. Pingou o WhatsApp aqui, eu tô lá no outro dia. Não, eu perguntei se queria roteiro. Ele falou, que roteiro? Pergunta o que você quiser. Eu falei, então tá bom, deixa comigo. Bom, acho que a primeira pergunta, e aí eu vou discutir um pouco em cima até da narrativa do Move, quem tá vivendo esse evento, né? Como eu trouxe no início, a ideia é quem tá em casa viver um pouco dessa experiência, né? Democratizar o iFood é muito bom em democratizar acesso a muitas coisas legais do que está acontecendo no evento. E uma palavra que eu escutei muito no evento, Diego, foi iFood como ecossistema, iFood como hub de negócios. E talvez as pessoas, os restaurantes, não estão entendendo muito bem isso. O que é ecossistema? A gente sabe que nem tudo de tecnologia é acessível ao restaurante. Então eu queria que você trouxesse essa visão. Qual que é o benefício do parceiro que às vezes está falando, poxa, por que o iFood fez essa jogada aqui, fez aquela movimentação ali e ele acha que não tem benefício para ele nesse ecossistema? Cara, acho que primeiro, assim, vamos tentar entender o que é ecossistema na nossa vida, né? Sei lá, para quem é do interior aqui, sei lá, era muito comum você ter o Lions Club na cidade. As pessoas se reuniam ali e de alguma forma elas, a partir daquele senso de comunidade, elas vão tentando se alavancar uma nas outras, pedir uma ajuda aqui ou ali. A maçonaria de alguma forma também faz esse mesmo trabalho. Sim. Cara, a igreja, né, em especial nas cidades pequenas, nas comunidades, nos bairros, faz esse trabalho. Ou seja, o que é? Quando você está num ambiente em que existe um senso de relacionamento e não só de relação, não algo transacional, e ao mesmo tempo você consegue somar forças, você gera um valor que é maior do que só uma ponta trabalhando sozinha. Isso é diferente de você simplesmente ter uma rede. Você pode ter uma rede de contatos, mas não necessariamente você consegue alavancar valor nisso. Exato. Então o ecossistema, cara, ele parte dessa premissa, em que pontos de contato eles alavancam os dois lados. Então, quando a gente começou o iFood Benefícios lá atrás, talvez muita gente tenha olhado e falado assim, empresa de vale refeição e vale alimentação. Não, ela não é. A premissa para nós sempre foi, eu testei esse negócio e descobri que o usuário do iFood Benefícios no iFood, ele consome quase 30% mais do que um usuário que não tem iFood Benefícios. Então eu falei, pô, se eu fizer esse negócio crescer, o restaurante vai vender mais, porque esses usuários compram mais. Sim. Boa. Então, puta, achei um ponto aqui. Cara, quando eu olhei lá pro mercado, adjacência, supermercado, aconteceu a mesma coisa. A gente testou lá de um jeito, meio de qualquer jeito, a gente viu esse mesmo resultado, falou, opa, o cara que vem mais aqui, fica mais aqui, acaba lembrando mais daqui, acaba usando mais o restaurante. Ótimo, deu mais um passo. E aí a gente foi andando nisso. Em algum momento a gente falou, peraí, é possível eu pegar esse mesmo racional de coisas muito próximas da comida e levar para uma camada que não é próxima da comida? Aí nós falamos, talvez. Então o que a gente fez? A gente fez uma parceria, por exemplo, dentro do clube, né, do nosso programa de fidelidade, com a Booking. Cara, e aí a gente descobriu que as pessoas que tinham o benefício do clube, que tinham o benefício da Booking, que usavam o benefício, consumiam mais, tinha uma frequência maior. Falei, mas qual é o problema ali? Eu tinha só uma relação comercial. Falei, e se eu investir na Decolar,
e tiver uma relação totalmente transparente para trabalhar isso. Por isso que a gente fez a jogada. A gente olhou pro Uber. Aí eu falei, cara, peraí, existe uma lógica de que dois negócios de altíssima frequência alavancam um outro. A gente já viu isso pelo mundo. Puta, além disso, mesmo que não tivesse algo direto, o que acontece se todos os dias, quando você usa o Uber 2, 3, 4 vezes, você vê o logo do iFood? Você aumenta a probabilidade dessa pessoa eventualmente pedir um iFood a mais, ou seja, pedir um restaurante a mais? E a gente testou esse troço e a resposta foi sim. Aumenta a frequência. E assim a gente seguiu. Então, a lógica do ecossistema às vezes as pessoas falam assim, vocês estão fazendo essas coisas, então o céu é o limite. Não, isso não é lógica de ecossistema. O limite são elementos que, quando em contato, claramente geram um valor que isoladamente não conseguem gerar. É isso que a gente trabalha como estratégia de ecossistema. Animal, muito bom, porque eu acho que você trouxe agora o céu é o limite, então muita pessoa olha, benefícios, o iFood está olhando uma linha de receita para ele. Não. Mas é como que o benefício, né, o iFood benefícios impulsiona lá na ponta o restaurante, é essa a visão, né? Totalmente. Animal, muito bom. João, agora você, hoje o maior nome especialista em vendas no iFood do Brasil. Cara, você é um cara que já há muitos anos, quando eu comecei a fazer conteúdo de delivery, você já era conhecido por isso. E você caminha muito ao lado do restaurante. Eu queria entender quanto que você acredita e viu na prática acontecer a mudança por conta desses ecossistemas, desse ecossistema que foi criado com os parceiros. Você vê que o restaurante já está habituado a usar isso e ele tem esse senso de benefício que ele recebe? Cara, eu vou te falar, por mim, uma experiência minha. Há 6 anos atrás, quando eu criei o primeiro curso ensinando alguém a cadastrar uma loja vendendo iFood, eu tinha, 15 aulas. Uma aula eu ensinava a pessoa a, montar o nome do restaurante, criar um gov.br, criar um MEI. Aí eu tinha que ir lá em um banco e falar assim, vai nesse banco e cria uma conta e pede uma maquininha de cartão que você vai pagar R$300. Aí depois eu falava assim, agora você vai nesse aplicativo e faz um cadastro, porque você vai ter que solicitar um entregador para você não ter que ter um entregador próprio. Então você vem aqui, cadastra, quando sair um pedido você vai ter que chamar o entregador aqui nessa empresa. Aí depois, você vai ter que vir aqui e aqui você vai pegar ideias para criar os nomes dos produtos do seu cardápio. E depois, você vai vir aqui e vai fazer... E aí, semana retrasada, eu fui regravar um curso para ensinar pessoas a começar do zero no iFood de novo. Eu percebi que eu não preciso mais ir em 5, 6, 7 lugares para o parceiro ir e fazer 6, 7 cadastros. O iFood já tem tudo. Já tem entregador, já tem banco, já tem inteligência artificial para ajudar no cardápio, já tem curso online gratuito ensinando o cara a tirar foto no Decola, já tem curso ensinando o cara a fazer gestão, já tem curso ensinando o cara a fazer manipulação de produto. Então, acho que o ecossistema do iFood se resume nisso. Hoje em dia, o parceiro que já opera há 1, 2, 3 anos, ou a pessoa que vai começar 100% do zero, ela encontra tudo no mesmo lugar. Não tem nada mais fácil do que você fazer um negócio podendo se preocupar em olhar para um único lugar. Porque o dono de restaurante, ele que vai começar do zero ou que começou há 10 anos atrás, todos eles, 100% deles, tem que ter o dom do malabarismo. Uma hora ele tem que comprar, vender, entregar, ele vai ter que contratar, ele vai ter que pensar em embalagem, em logo, em cardápio novo. Ele tem que aprender. Mas quando ele tem que fazer isso, mas olhando para o mesmo lugar, fica tudo muito mais fácil. Animal. Pegar a fala de vocês dois aqui, a gente cria um curso de o que é o ecossistema e com certeza mais vendido do Brasil. Cara, animal. Agora puxando para outra parte que o iFood impulsiona muito o mercado, é normal, é natural, até por hábito das pessoas, que elas tenham medo do novo. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, ano passado, em uma das minhas falas na palestra, eu precisei perguntar quem já usava o ChatGPT. E as pessoas levantaram muito pouco a mão. Na minha fala, na palestra de ontem, cara, muita gente levantou a mão que já estava usando. E aí o Diego é o grande embaixador da inteligência artificial sendo aplicada para todo tamanho de negócio, que pode ser algo que venha para ajudar e não para roubar emprego e não para matar negócio. Cara, como que você vê a proximidade dos restaurantes? Você acha que eles estão criando maturidade por esse canal e entendendo que é um parceiro e não um competidor? Afim, acho que ainda tem uma jornada grande pela frente, tá? Eu acho que você tem razão que as pessoas cada dia mais estão usando um pouquinho. Isso é uma realidade. Mas agora a gente precisa sair disso para conseguir tirar valor disso, né? Então vamos pro próprio ChatGPT. A beleza do ChatGPT é você dar um contexto, ter uma resposta e insistir naquela discussão para você ir refinando um determinado final que você está buscando.
Se você perguntar, a próxima vez que você perguntar para as pessoas, você pergunta assim, quem faz em média mais de 4 interações dentro da mesma discussão que você abriu? Você vai ver poucas mãos. Por quê? Porque as pessoas ainda têm usado para coisas básicas. Google. O que é isso? Google, exatamente. A gente precisa agora ir caminhar para um próximo nível que a Cris, de alguma forma, vai tentar acelerar esse processo. Ou seja, assistente de inteligência artificial que a gente está anunciando e já testando com 10 mil restaurantes, ela vai trazer um pouco disso. E ela nesse sentido, é melhor que o ChatGPT. Por quê? Porque ela tem os dados do seu negócio. O ChatGPT, ele não tem, por uma razão óbvia, ele tem dados públicos. O que a gente precisa fazer agora é fazer as pessoas se acostumarem a ter esse processo de diálogo. Porque é ele que gera valor, né? Então, lá na Cris, por exemplo, quando você manda, cara, quantos pedidos eu fiz semana passada? Vai falar, sei lá, 50 mil. Mas em que turnos eu fiz isso? Vai falar, isso aqui foi no almoço, isso aqui foi no jantar. Eu sei, mas o almoço do sábado e domingo é diferente de segunda, terça, quarta e quinta. Então, divide isso pra mim. Ótimo. Quais que tiveram mais promoção? Ah, não, os de segunda, terça, quarta e quinta. Ah, é normal, porque vende menos e tal, então deveria ter menos. Não, teve sábado domingo. Opa, sábado domingo não deveria ter tanta, porque já deveria ter uma velocidade orgânica melhor de venda. Então, agora a gente vai entrar numa outra fase de IA, que é a forma como você vai interagindo com ela para chegar no melhor resultado possível para você tomar a sua decisão. Animal. Que é você... Eu acho que eles criaram um nível de consciência que eu preciso usar. Isso. E a gente gravou um podcast com o Ronaldo Lemos ano passado, que eu lembro que a sua dica foi justamente usem, abra, pergunte. E eu acho que esse ano, então, a gente caminha pro segundo passo, que é usa, mas com estratégia, para extrair valor dele. Exato. Cara, sensacional. Ó, vou te dar um exemplo da vida pessoal, uma forma boa das pessoas testarem isso. Próxima vez que você for viajar de férias, faz tudo isso dentro de um chat só. Manda lá assim, ó, tô indo viajar e tal, tá aqui o meu roteiro que eu já fiz, não sei o que você me sugere a mais, eu sou pai, não sou pai, tenho filho, não tem filho, tal, não sei o que, coloca lá. Aí quando você chegar no lugar, fala, pô, segunda-feira de manhã, não sei o que eu vou fazer, pergunta lá. Ó, na hora que você perguntar lá e a resposta dele, uma semana antes você fez aquela primeira interação, for, por que você é pai? Por que você está aí na cidade de tal lugar? Você fala, caceta, ele tem a memória. Sim. Você esqueceu já que você colocou isso lá no chat, mas quando você usa aquele mesmo chat, ele tá usando o mesmo contexto. Você entende que ele sai de uma resposta que ele fala assim, nesta cidade é legal ir a tal parque, pra dizer, para crianças nessa cidade, já que você é pai, o melhor é isso aqui, ó. E aí, vai fazendo isso. Aí você pede lugar pra almoçar. E se você já tiver falado o nome do seu filho, ele ainda fala, pensando no fulano. Com certeza. Com certeza. E aí, cara, isso vai ganhando uma outra dimensão. Então, por exemplo... na última que eu fiz, eu peguei o áudio lá, que você consegue mandar mensagem por áudio, e pedi pra cada filho meu dizer quem ele era. Ah, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto de não sei o que, essa comida que eu gosto, essa é a minha curiosidade. Os 3 mandaram. Ficou lá. Então toda vez que a gente interagia pra poder tomar alguma decisão do que ia fazer, isso tudo tava embutido. Personalizado. Aí você entende que o output do que você tá querendo vai para um outro nível de qualidade. Agora você imagina isso na operação do seu restaurante. E o iFood dando input com a Isso. Que muitas vezes é o mais desafiador, né? A pessoa, ela trata como um Google, então ela acha que é só perguntar. Mas no ChatGPT é uma ferramenta maravilhosa que você tem que dar o input para fazer a pergunta e sair o output. Exato. O iFood já vai fazer esse trabalho do input. Vai facilitar muito. Boa. E aí, vou manter com você agora, depois eu vou jogar pro João. Boa. Mas aliado a isso, eu tô vendo muita gente falando, nossa, com IA, com o ChatGPT, agora eu consigo inovar. E, cara, existe uma discussão, né? O Rony Mesler da Reserva, ele tem uma frase que eu adoro, que é a matéria-prima da inovação não é a tecnologia, é a audição, é a capacidade de você ouvir. Para você, Diego, o iFood hoje é reconhecido como uma baita empresa de inovação. Vocês revolucionaram o mercado de delivery no Brasil, é um orgulho do Brasil pro mundo. Mas para você, o que é inovação? Quando alguém fala, vamos inovar, Diego, precisamos inovar, como que você define a palavra inovação? Cara, eu detesto a palavra inovação. Ótimo. Porque a maioria das pessoas usam de forma errada e aí elas banalizaram o que a gente deveria entender como inovação. Você pode conceituar de várias formas. Para mim, só existe uma forma de definir inovação. Inovação tem que ser aquela que te permite levar as coisas para um estado quase inatingível antes de você fazer o que você fazia antes. Então, inovação não é sobre ser incremental. Ah, eu fiz um trocinho aqui que melhorou 5%, não sei o quê. Isso aí, para mim, é gestão à vista. É você fazer o seu PDCA ali todo dia. Inovação, cara, é sobre você conseguir levar o que você está fazendo para um patamar tal que
abre um mercado. Leia-se mercado como você quiser. Pode ser um grupo de consumidores, pode ser o mercado do seu bairro, pode ser o que for, cara. Então, eu vou dar um exemplo que eu falo sempre de carro, né? Eu falo para as pessoas, o que vocês acham que foi uma inovação? O Fusca ou o Tesla? A resposta é o Fusca. O Fusca foi o que permitiu, pela primeira vez, a classe A, B e C de qualquer país ter um carro. Quem pode comprar um Tesla? Pouquíssimo. Quantas pessoas vocês conhecem que tem dinheiro para comprar um Tesla? Então, é uma inovação no sentido tecnológico? É. Mas é uma inovação do ponto de vista de mercado? É limitante. Ainda não, né? Vai ser um dia, óbvio, tudo bem. Veja, não estou dizendo que a gente não tem que fazer aquilo. Mas a gente precisa... Por que é importante desassociar isso? Porque quando você pensa no Tesla como inovação, você fala, isso está muito distante para mim. Porque você está vendo aquilo que é o negócio feito na NASA e que você não vai fazer. Mas olha que louco, quando você pensa no Fusca, você fala, um Fusquinha? Pô, Fusquinha eu faço. Tem acesso, né? Então, o que para mim é a inovação quando a gente olha pro nosso negócio? É algo que muda o meu ponteiro mesmo. Bom, a gente vive hoje numa era muito imediatista, né? Hoje o Instagram anunciou que o Reels dá pra você acelerar vezes 2, o pessoal já quer acelerar o Stories vezes 2 também. Anunciaram isso hoje? Anunciaram recentemente. Meu Deus, não aguento mais, cara. O povo ficou ouvindo o WhatsApp vezes acelerado. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, deixar a vida ser normal. Eu falo que o maior visionário que eu conheci foi o cara que inventou aquele filme do Adam Sandler, o Clique, que ele clicava e ia todo pra frente. É o que a gente vive. João, quanto que você vê nas análises de loja que você faz que o tempo de entrega é algo imprescindível? Você acha que ele está acima, inclusive, do valor? Você acha que são os dois? Cara, sim, totalmente. Inclusive, se você olhar, o principal motivo de cancelamento do iFood é o tempo de entrega, inclusive. As pessoas, elas muitas vezes, elas preferem comer em um lugar que elas não têm a preferência, mas que elas sabem que vai chegar mais rápido. Então, às vezes, tem aquele restaurante que, putz, é maravilhoso, eu amo, mas ele é demorado. Então, a pessoa, ela troca a qualidade pela agilidade em muitas vezes do dia a dia dela. Não só durante o dia. Porque, poxa, tem momento durante a noite que ela tem mais tempo, mas ela também tem mais fome. Às vezes ela não almoçou. Então, acho que a agilidade, ela é extremamente essencial. E aí, eu acredito que o restaurante ele precisa entender que, diferente da venda no ponto físico, o online... a pessoa que recorre a uma compra online, ela tem outro perfil. A pessoa que vai a um restaurante, ela aceita esperar um pouco mais, ela entende que o prato é um pouco mais elaborado, etc. A ocasião de consumo muda, né? Exato. E o produto tem que mudar também. Em muitos casos, o produto tem que mudar. Porque o restaurante, no presencial, que tem um prato complexo, esse prato, às vezes, ele não fica pronto rápido e ele não viaja bem também. E aí essa é a mentalidade que a gente tem tentado trazer para o dono de restaurante, o parceiro, de que, cara, dá para você entregar qualidade com agilidade e às vezes perdendo um pouco da qualidade do presencial, o online não vai chegar igual, não tem jeito. Sim. As pessoas entendem isso, aceitam isso, mas às vezes o próprio dono do restaurante ele não é flexível a esse ponto. Não, eles têm muito patriotismo, às vezes, com o prato, né? Eu criei esse prato, eu não vou mexer ele para adaptar pro delivery. E o delivery, ele também precisa ter, em alguns casos, até mesmo uma quantidade diferente. Uma quantidade menor. Quando eu fui à China, o Diego já foi também, lá as quantidades são muito menores, a qualidade do presencial pro online é diferente. Nossa, muito. É muito diferente. E, cara, por que eles conseguem fazer numa quantidade veloz no que eu vi lá em vários aspectos? A maioria dos lugares pequenos, tá? Não tô falando de lugares grandes, não. Tô falando de lugares pequenos. Eles utilizam pastrô. Eles pré-produzem o produto e eles estocam ali. E quando começa o dia a dia, vai. Eu tenho um cliente aqui, um parceiro iFood, inclusive ele apareceu no telão ali, Estação Campineira. Legal. O Adriano. A gente começou a fazer um serviço com ele, ele fazia 400 pedidos por dia. Ele chegou em 1.000 pedidos por dia agora. Está passando de 1.000 pedidos por dia todos os dias com 2 lojas só. 2, no horário do almoço. Por quê? Ele focou nisso, que eu estou falando aqui agora. A quantidade é reduzida hoje, então o ticket é menor, ele consegue entregar um pouco... Ainda assim, a galera compra. A qualidade permanece ainda, mas
A agilidade, o mix de produtos é menor, porque ele consegue pré-preparar e ter previsibilidade do que é que mais vende. Sim. Não é mais 8 tipos de prato que mais vende. Agora deixa 3. O cardápio gigante aí. Ele investiu num pastrô que é aquela... Não um quadradão assim, que mantém as marmitas aquecidas. Ele começa 9 horas da manhã, ele vai fazendo a produção, quando ele vai abrir 15 para as 11, 10h45. 10h30 ele já está estocando lá centenas de marmitas. Animal. Começou, ele já sabe o que mais vende. É só tira, embala, vai. Tira, embala, vai. Tira, embala, vai. Ele cresceu muito mais e ele está com um plano de expansão agora para 10 lojas em 3 anos. E o iFood foi o grande potencializador disso. Ele entendeu a complexidade de cada canal, né? Tem gente que fala, o Omnichannel ficou muito famoso. Só que o Omnichannel não é simplesmente você vender em todos os canais, mas você entender como... E ele continua crescendo no físico. Sim. Porque tem muita gente que te conhece no iFood e depois vai no seu restaurante. Tem muita gente também que te conhece no restaurante e depois vai pro iFood. Então, tem gente que acha assim, o iFood vai roubar meu cliente. Não, é momento diferente de decisão de compra. E o canal próprio, o canal de venda, né, presencial dele, ticket médio continua crescendo, são pratos diferentes que ele vende, maravilhoso, e ele continua crescendo de todos os lados. Animal, muito bom. Acho que entender isso é muito bom, que não é um canal ou outro. Falo que é um e outro. Você aumenta as suas linhas de receita. Seu custo fixo está parado, o custo que você tem com sua folha salarial está parada. O quanto você conseguir expandir a receita para você, né, separar, aumentar o quanto que sobra no final do mês, cara, é isso, é oportunidade. Sim. Agora, a gente falou de imediatismo, é algo que se comunica muito com o cenário que a gente vive hoje. E aí eu queria trazer outro cenário que é, hoje em São Paulo, se eu pego principalmente aqui, Diego, as pessoas já falam muito de delivery. Você fala, o iFood se consolidou, o delivery se consolidou. Só que eu percebo que as pessoas cada vez estão aumentando a frequência que as pessoas compram. Então, o cara que passava a fazer 1, 2 pedidos delivery por mês, ele está fazendo 4. Como você entende que esse mercado vai caminhar? O iFood, ele continua muito forte com as ações, principalmente de propaganda, os investimentos, movimentando esse hábito. Mas você acha que tem espaço para crescer mais ainda em frequência em cidades grandes como São Paulo, que o iFood já está bem estabelecido? Cara, tem muita frequência porque tem algumas ocasiões que não existia produto / tecnologia própria para ela ainda. Na hora que você pedir teu almoço segunda, depois na quarta de novo, depois na segunda de novo, você vai falar, ué, dá para pedir. Ganhei a confiança que você falou até agora há pouco. Pô, imagina essa pessoa que antes pedia. Vamos imaginar que ela pedisse 8 vezes por mês. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Agora, se ela pedir segunda também, ela já aumentou em 50%. São 4 segundos do mês. Se ela pedir só segunda. Então, resolvemos um problema operacional e tecnológico. Quando você pensa no turbo, é a mesma coisa. O cara falou, puta, antes eu chegava em casa e se tivesse muito tarde, sei lá, pra poder eu não vou esperar 1 hora pra comer, porque depois tá muito perto de eu dormir. Eu vou ali na geladeira e vou comer uma maçã. O cara recebendo em 20 minutos? Não, agora dá pra pedir rapidinho, comer alguma coisa e eu não vou comer a maçã dessa vez. Então, esse destravamento de ocasiões que elas não tinham ainda uma operação e uma tecnologia apropriada, isso joga a frequência para um outro patamar. Depois temos outras coisas para falar. Daqui a pouco nós vamos estar numa discussão aqui de café da manhã, que não é ainda uma ocasião relevante. Mas ela pode ficar relevante. Tem algumas coisinhas para resolver ali. E dá para resolver. E resolve muito problema. Eu peço café da manhã quase que dia sim, dia não no iFood, porque de manhã é o único momento que eu tenho para ficar com meus filhos. Eu não quero perder tempo me arrumando para ir na padaria, para voltar da padaria. Eu prefiro pagar, eu peço para entregar na minha casa e eu tenho mais tempo de qualidade com meus filhos pela manhã. Tem padaria que vende 1 milhão por mês no iFood, o produto mais vendido é pão, né? Não precisa inventar a roda, né? E eu acho que um ponto que traz o Hits é muito além de resolver o problema do tempo e da pessoa conseguir aumentar a frequência, mas ela conseguir manter o hábito de comer o que ela precisa. A gente vai receber aqui nessa temporada o Rodrigão da Boali. Cara, trabalho incrível que ele faz de alimentação saudável, né? O João tá muito próximo dele, o Diego eu sei que conhece bem a Boali também. E, cara, imagina uma pessoa que mantém uma regularidade comendo os produtos da Boali por questões do que ela entende que é ideal para a vida dela, e ela tá num local onde não tem nada próximo físico. E ela não tinha esse tempo de delivery. Ela fala, putz, se eu pedir em qualquer outro lugar não vai chegar. Através dessas ações que entregam mais rápido, que trazem mais confiança, a pessoa fala, porra, hoje eu não vou quebrar a minha rotina, não vou quebrar a minha dieta ali, o que eu preciso comer. Então, pra mim, é super importante. Agora, João,
quando a gente olha para o restaurante, uma outra coisa que falam muito é a questão de vender por cupom. Né? O iFood só pede para eu botar cupom lá, mas aí quando eu coloco o cupom, eu perco minha margem. E eu já vi uma vez você falando sobre cupom é estratégia. Não é só sair colocando para vender. Você tem como usar cada cupom para uma frente. Sim. Eu falo que quem dá cupom só por dar tá implorando para vender. Agora, quando você tem estratégia, você sabe o que você quer fazer. Como que você olha para essa gama de cupons, de alavancas, que no final do dia é isso que o iFood disponibiliza para os parceiros? Acho que primeiro o restaurante ele precisa entender o porquê que ele vai usar o que ele vai usar. Esse é o primeiro ponto. Hoje o iFood ele disponibiliza a possibilidade de você montar o tipo de cupom que você quer dar. Se você quer cupom para o clube, para novos, para todos, ou só para quem não compra há mais de 30 dias, enfim. Então, qual que é a finalidade? E aí você precisa entender como que está seu negócio, para entender o que você precisa melhorar, para saber qual ferramenta usar para melhorar. Então, nada mais é do que a galera, antes de pensar em usar o cupom, eles precisam pensar que eles precisam entender como analisar as métricas de dentro do funil de desempenho. Então, poxa, às vezes ele tem muita visibilidade, ele tem muito clique no item, ele tem bastante adição na sacola, ele tem a revisão, só que na hora que chega ali, na hora de pagar, tem carrinho abandonado. Que abandona o carrinho. Poxa, por que será? Às vezes é porque o frete dele está muito caro. Ele precisa usar um cupom de entrega grátis, de repente. Às vezes isso daí vai mexer o ponteiro. Às vezes o pedido mínimo dele está muito alto. Ele tem uma barreira de entrada muito alta. O almoço dele é 25, o pedido mínimo é 35. O cara pede o almoço e a bebida, mas não consegue comprar. Então, o que vai resolver a vida dele não é o cupom nesse caso. Ou às vezes esse cara ele não aceita forma de pagamento nenhuma. Ele não aceita o voucher. Eu já vi restaurante que ativou o voucher e aumentou 40% a venda. 40% a venda. Porque tipo, sair de 100 e vender 140 mil reais. Porque a região era muito escritório. Olha que doideira. É ter então, estratégia, né? Exato. Então, nesse tipo de caso que eu citei, não é o cupom. Agora, quando é que eu preciso utilizar o cupom? Quando eu olho lá na aba de vendas, eu vejo que eu tenho 2.000 pedidos e eu tenho 100 clientes novos. Só 5% dos meus clientes são novos. Então, cara, eu preciso incentivar cliente novo a comprar comigo. Então, eu uso um cupom para clientes novos. Eu aumento o meu raio de frete grátis, mas com esse frete grátis sendo só para clientes novos. Só para aquisição de clientes novos. Então, esse é o tipo de exemplo. Poxa, eu tô tendo... Ou o contrário, eu tenho muito cliente novo, mas eu não tô recuperando cliente antigo. Sim. Cara, eu vou botar um cupom de R$10 aqui só para recuperar cliente antigo. Para trazer esse cara de volta. Exato. Eu tenho um produto que ele não tem uma frequência legal. Então, eu preciso turbinar a recompra desse cara, que ela seja mais rápida. Sim. Né? Então, é tudo isso. Você precisa entender. E aí, o Decola tem tudo ali. Pra você analisar, aprender, identificar o problema, saber como a solução. E o cupom é a última coisa. Entendeu? E também tem a campanha inteligente que, putz, vai procurar ali o melhor perfil de cliente. E o Clube iFood, pelo qual quem utiliza, quem é assinante, né, tem uma frequência muito maior. Então, poxa, eu até tenho cliente novo, tenho recorrência, mas eu não tenho frequência. Então, às vezes, o cupom do Clube é o que vai resolver. Animal. Foi ótimo você ter encerrado com o Clube iFood, porque eu acho que o Clube iFood, o Diego já falou várias vezes em vários lugares, o quanto que ele impactou na frequência de compra. As pessoas, é só um canal para dar desconto? Não. É um canal para trazer mais hábito da pessoa pedir e aumentar ali a recorrência, porque a gente sabe que vender para quem já é da casa é muito mais barato do que para vender para o cliente novo. Agora, eu vou usar essa fala da frequência para falar de uma nova aquisição, parte de uma aquisição que vocês fizeram recentemente com a CRM Bônus e que gerou. Quando eu postei, muita gente perguntou, cara, mas o que é? Eu expliquei rapidinho. Tá, mas por que o iFood está se metendo com uma empresa como a CRM Bônus, que inclusive também é muito posicionada para o varejo? E, cara, é uma pergunta que eu ia ter te feito, preferi fazer no podcast. Qual que é a beleza que tem na junção agora de iFood com CRM Bônus pro parceiro? Boa. Cara, o que a CRM Bônus criou ao longo desses últimos anos é um negócio muito impressionante. Uma capacidade muito grande de adquirir informação, porque ele tem uma integração direta com o RP das principais marcas do Brasil. E uma capacidade de gerar essa inteligência que o João acabou de falar para essas marcas. Né? Então, a CRM Bônus basicamente faz isso que o João acabou de descrever aqui. Fala, ó, o Rafinha veio aqui na Track and Field
A última vez há 12 meses atrás. O aniversário dele, ou da esposa dele, foi mês passado, dos 2 filhos, 3 meses atrás, e ele não veio aqui. Então, Rafinha esqueceu de você, provavelmente. CRM Bônus faz isso. Ela consegue coletar essas informações de CPF, data de nascimento, porque quando você vai numa loja, o que o cara fala? Qual a sua data de nascimento? Qual o seu endereço? Personalizações. Exato, e ele te dá essa inteligência para fazer exatamente isso que o João falou aqui. Você fala, mas o que tem um iFood a ver com isso? Tem tudo a ver. Primeiro porque essas informações pro mesmo CPF que eu tenho no iFood me permite ser mais inteligente ainda com o restaurante, portanto ter mais performance, mais retorno em todas essas decisões que ele vai tomar, porque por trás eu tenho um motor mais inteligente. Segundo, eu ganho a chance de conjugar ações. Você não dá no nosso negócio de restaurante um cupom de R$50. Não existe isso. Você não tem margem. Não existe um prato que a margem é R$50. Não funciona assim. Mas no varejo existe. Se vende uma roupa de R$1.000, tem margem ali bastante. R$50 não é o fim do mundo. Então imagina o seguinte. Quantas vezes você recebeu um cashback na CRM Bônus e não usou? Inúmeras. Por quê? Porque não era aquele momento que você ia comprar mais uma roupa de não tava R$1.000. personalizado. Isso, não era aquele momento. Você falou, cara, acabei de comprar, tem 2 meses e tal, não sei o quê. Agora, imagina o que acontece quando você vai a um restaurante do iFood, ou eu conjugo e digo, se você for ao restaurante, eu reativo esse cashback que você ganhou um dia. Já estava lá. A marca já estava disposta a dar. E aí, olha a diferença de proposta de valor de um restaurante e falar assim, caralho, o cara tá me dando R$5 para ir ao restaurante, por exemplo, no salão, e mais 50 para dar uma passadinha na track and field e comprar um presente? Então, o que eu vou ganhando aqui? Eu ganho uma capacidade de potencializar um business de baixa margem, que é o nosso restaurante, Sim. e a plataforma, porque eu sou uma consequência de você. Exato. E do outro lado, um business de... Eu não vou dizer que ele tem alta margem, mas ele tem do ponto de vista absoluto. Não é a margem. Ele tem um resultado absoluto grande, porque é um ticket médio muito maior. Eu consigo conjugar isso. E a proposta de valor pro restaurante fica bizarra. Sim. E além disso, eu começo a conectar mais coisas, né? O exemplo que eu dei aqui e que eu acho muito bom é o típico exemplo que a gente já testou, já é real isso. Do cara que chega no shopping, ele passa ali, a cancela lê a placa dele, né? Ele tem lá o tag do pedágio dele. Sim. Lá abre o seu CPF, o CPF dispara pro CRM e fala, ó, tá chegando o João aqui, o João gosta de comer japonês. Aí os restaurantes japoneses talvez tenham setado assim, não, se for um cliente que já gosta de japonês, eu não quero dar nada pra ele. Por quê? Porque a minha tese aqui é que o João provavelmente faz no japonês. Mas talvez o cara, sei lá, de carne, diga, ó, se tiver vindo um cara aqui que come pouca carne, eu quero dar pra ele um cupom aqui, porque a chance desse cara vir aqui é baixa. Mas por que eu tenho a informação que eu consigo lá com a Sem Parar? Porque a CRM amarra isso tudo no varejo brasileiro. E aí, cara, eu vou levando a integração do online pro offline para um outro lugar que não existe no mundo. E que é o que a gente está disposto a fazer aqui. Animal. Gente, que papo. Ficava aqui mais umas 2 horas, mas vocês têm agenda, tem muita gente esperando para falar com vocês. Mas, cara, acho que ficou muito claro o avanço do mercado. Eu acho que um ponto que eu quis tocar muito foi a beleza do ecossistema. No final do dia, o CRM Bônus é o iFood trazendo para o food algo que não existia, que é um CRM voltado para delivery. Então, obrigado, João, pelo papo. Diego, muito obrigado. Inauguramos essa sessão aí, que vão ter vários episódios aqui do Fala Parceiro especial iFood Move. E tamo junto, até o próximo. Boa, valeu. Junto, valeu, turma. Para você que acompanhou esse episódio até o final, pega esse episódio, clica no botão compartilhar, manda no seu grupo do episódio, que vai ter muita coisa legal. Valeu!